Eu sou a Anabela, já tenho vindo aqui a fazer alguns vídeos que têm muito a ver com temas que vão sendo falados nas nossas consultas e nas formações que também vou dando nos workshops. Um dos maiores desejos, principalmente de quem é mãe ou de quem é pai, é criar nos seus filhos que eles sejam felizes, que eles se sintam bem. E uma das primeiras questões é: e o que é que tem feito para ser feliz e para gostar de si próprio? Quanto é que gosta de si mesmo? E este é o maior legado que nós podemos deixar nos nossos filhos, é efetivamente o que é que nós fazemos por nós, o que é que nós fazemos pelos nossos sonhos e quanto é que nós olhamos para nós e gostamos daquilo que vemos e gostamos daquilo que sentimos. Portanto, se a cada dia nós formos cultivando isto, e necessariamente quando fazemos isto vamos fazê-lo num caminho do bem, vamos fazê-lo num caminho de autoestima, e quanto mais nós gostamos de nós, quanto mais nos estimamos, mais estimamos os outros, os nossos filhos vão incutindo também esse sentimento e esse respeito por si mesmos e pelo próximo. E quando nós fazemos isto, quando nos respeitamos, quando nos aceitamos, nós percebemos o quanto já somos poderosos, no sentido de quanto já temos competências que nos permitem ir mais além nos nossos objetivos e, simultaneamente, nós também respeitamos as nossas fragilidades. Percebemos o que é que gostaríamos de melhorar e aquilo que ainda não está tão bem, vamos aceitando no sentido de não castigar, de não criticar, mas o que é que eu posso fazer em relação a isso? E isto começa a ser uma forma de estar na vida, começa a ser uma forma de nos relacionarmos com os outros, de nos relacionarmos connosco. E se nos vamos relacionando dessa forma, naturalmente os nossos filhos vão aprendendo isso. Eu estou a direcionar esta mensagem para quem tem filhos, mas esta mensagem é aplicada a qualquer um, independentemente de termos ou não termos filhos. Olá, eu sou a Anabela, já tenho vindo aqui a fazer alguns vídeos sobre a nossa autorrealização, sobre a concretização de objetivos, a nossa interiorização, a nossa paz interior, e neste momento eu gostaria de falar um pouquinho ainda sobre a realização de melhorarmos alguns aspectos em nós ou a concretização de alguns objetivos. Gostaria de falar sobre a questão dos padrões que nós temos, os padrões de funcionamento. Muitas das vezes nós temos objetivos, sabemos exatamente os planos ou o plano para os conseguir concretizar e ainda assim mantemos padrões de comportamento que nos inibem de conseguir concretizar esses objetivos. E as pessoas culpam-se muitas das vezes, mas porquê é que eu estou a agir desta maneira? Porque é que se eu já sei o que é que eu tenho que mudar, porquê é que continuo a fazer exatamente a mesma coisa? E eu penso que isto é transversal, todos nós em determinadas circunstâncias, em determinadas áreas da nossa vida, que seja, mantemos determinados padrões de comportamento que nos limitam e que nos inibem de nos realizarmos mais. E então, o que há a entender na minha perspectiva aqui? Primeiro, há que entender como é que se processa um padrão mental. Todos nós fomos crescendo, fomos nos desenvolvendo com crenças enraizadas, com pensamentos, com formas de agir que os nossos antepassados, que as gerações anteriores a nós tinham. Portanto, estas formas de agir foram passando de geração para geração e naturalmente elas estão incutidas também em nós. Nascemos e crescemos também em determinados contextos culturais e educacionais que, por sua vez, se por um lado nos ajudam em determinados valores, por exemplo, também nos limitam na consciência de quem nós somos. E, para além disso,
fomos também crescendo com determinadas vivências, nós todos tivemos determinadas vivências, tivemos determinadas experiências que formaram elas mesmas padrões, bloqueios, muitas vezes emocionais, até relativamente a nós. Então há algo de crenças, de não merecimento, de não que eu não mereço, que eu não sou suficientemente bom, eu não estou suficientemente à altura, e este tipo de crenças, de pensamentos que estão enraizados em nós, no nosso subconsciente, muitas vezes não nos permite usufruir, desfrutar de relacionamentos mais saudáveis, desfrutar de experiências profissionais mais enriquecedoras, o que seja. E então, um dos primeiros passos que, na minha perspectiva, é importante fazer-se é, ou ainda não temos consciência de quais são os padrões, mas podemos debruçar que tipo de pensamento é que nós temos quando pensamos em atingir um determinado objetivo, qual é o pensamento que surge na nossa mente e sermos honestos com este pensamento que vai. Que tipo de pensamento é que lá está? É um pensamento de que, sim, eu estou tranquilo e eu sei que eu vou atingir isto? Ou é um tipo de pensamento de eu não sei se eu estou bem à altura disto? Depois perceber se eu já tenho então consciência deste pensamento, se eu já tenho a noção de o que é que me está a limitar, que tipo de pensamentos é que eu tenho quando eu penso num relacionamento mais saudável, em conseguir aquele cargo profissional que eu desejo, que tipo de pensamento é que lá está, se eu já tenho a consciência de um pensamento mais negativo ou limitativo das minhas competências, então eu já estou pronta para o trabalhar. E neste trabalho, para além de haver muitas formas de conseguirmos trabalhar e a limitar e a dissipar, fazer dissipar estes padrões de pensamento, emoção e ação, nós podemos fazê-lo também nesta perspectiva de que eu vou falar agora. Os padrões de comportamento e de ação, eles têm sempre os 3 itens. O pensamento, há sempre um pensamento por trás, a emoção ou a vibração que eu estou a emanar e a ação. Não há a ação sem a emoção e, por sua vez, sem o pensamento que está por trás. Enquanto e há diversas formas de trabalhar, diversas perspectivas ao pensamento positivo, etc., eu vou apresentar aquilo que me faz mais sentido, aquilo que eu acredito e aquilo que eu trabalho também com os meus clientes. E então, quando eu quero mudar um padrão já enraizado em mim, em que eu funciono sempre daquela maneira, a única forma, na minha perspectiva, de eu conseguir alterar este padrão é exatamente agindo de acordo com aquilo que eu desejo. Ou seja, se eu costumo agir sempre daquela forma, pensar sempre daquela forma, sentir sempre daquela forma, eu não quero mais isso para a minha vida, então eu vou atacar este padrão pela ação contrária à que eu costumo ter. E vocês vão me dizer, mas isso é o que é difícil, isso é o que nós tentamos mudar. E está certo que é difícil. Claro que é difícil, porque até aqui tem sido uma forma de agir quase inconsciente. Ela está em piloto automático. Significa que, embora eu não goste de agir daquela maneira, eu sinto-me confortável em agir daquela maneira, porque sempre foi assim. Quando eu tenho uma ação diferente, contrária a essa forma de agir, eu vou me sentir desconfortável. Portanto, eu vou sentir que eu estou a agir quase contra a minha própria natureza. Mas é, na minha perspectiva, a única forma de nós alterarmos o padrão. Até podemos tentar pelo pensamento positivo, ou seja, ir pelo pensamento contrário. E claro que sim, que reforça esta forma como eu estou a falar, como eu estou a indicar. Claro que sim, mas não é suficiente. Ninguém muda porque pensa diferente. O que traz a transformação é a ação. É na ação, é ao fazer diferente que eu efetivamente vou mudar o padrão. E aí eu começo a mudar
quando eu ajo de maneira diferente, quando eu me realizo nesta ação diferente, então eu começo a mudar o pensamento, começo a mudar a emoção e vou enraizando um novo padrão comportamental. Outra coisa que é absolutamente importante e que vai ao encontro disto que nós estamos a falar é a sensação que eu tenho. Ninguém tem algo melhor, um emprego melhor, um relacionamento melhor, um filho a sentir-se melhor, se a sensação é de não consigo. É de lá está outra vez, eu não vou conseguir. Sempre que há esta sensação, é meio caminho andado de probabilidades de correr mal. De probabilidade de eu não conseguir. Porquê? Porque eu já estou a emanar essa sensação para aquela ação. Ou seja, eu vou agir diferente, sim, mas sempre numa perspectiva de sensação do objetivo já cumprido, daquilo que eu já tenho. Eu gostava tanto de ser corajosa, eu gostava tanto de conseguir chegar àquela reunião, àquele emprego, àquele colega, o que seja, e ter uma postura mais alegre, mais animada, mais otimista. Então, se eu já sei como é essa sensação, porque em algum momento da minha vida eu já a senti, essa sensação, então eu vou projetar naquela memória, naquele momento, aquela sensação, como se já a tivesse. É aquilo que nós chamamos de parecer para ser. Primeiro eu pareço o que sou, primeiro eu já incuti em mim essa mensagem do que é que eu quero para mim e depois eu vou transformar através da minha ação com essa postura que eu quero ter. E, portanto, a mensagem na mudança de padrão é esta. É como é que eu agiria se eu já fosse assim? Como é que eu agiria se eu já tivesse aquilo? Então eu vou agir de acordo com aquilo que eu quero ser. Porque em alguma parte de mim eu já sou aquilo. Em algum momento da minha vida eu já fui assim. Eu já agi assim. Ok? E com esta persistência, insistência, eu vou ganhando consistência em mudar então este padrão comportamental. E é isto que nós chamamos de nível consciente e nível subconsciente, porque os dois têm que estar alinhados na mudança. Eu não consigo fazer uma mudança só por um nível. Eu não consigo fazer uma mudança só pelo nível mental consciente, só porque eu quero mudar. Porque aí sim seria muito mais fácil para todos nós mudarmos, porque bastava nós pensarmos e as coisas aconteciam, e às vezes até se peca um bocadinho por agilizar demasiado este nível de pensamento. Não, claro que é preciso também trabalharmos aos outros nossos níveis. E já tenho vindo aqui a falar noutros vídeos, outras formas também que vão ajudar nesta mudança ao nível do comportamento, ao nível da ação, para enfim nós conseguirmos conquistar os nossos objetivos, conquistar aquilo que nós desejamos para nós. E para quem tem filhos, esta mensagem, na minha perspectiva, é absolutamente importante. É importante que as crianças, desde que possam e desde logo e desde que os pais tenham esta consciência, que as crianças possam ser educadas com um nível de consciência também diferente. Um nível de consciência que as ajude a alcançar aquilo que desejam. Que não há limites na criatividade, que não há limites na capacidade, não há limites. Só que, ao nível do desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento emocional e de inteligência emocional, isto só é possível expandir quando há um nível de consciência, de sensação, de bem-estar e de alegria que lhe permite isso. Se há uma boa formação a nível de autoestima, de autoconfiança, de maior capacidade de se querer descobrir, de se querer estar, então há mais probabilidades de se desenvolver todas as competências, quer sejam a nível cognitivo, quer sejam a nível emocional. E esta mensagem, na minha perspectiva, é absolutamente importante, quer para pequeninos, quer para os adultos. Às vezes,
Os adultos em consulta dizem-me: o que eu mais desejo é que o meu filho tenha uma boa autoestima. O que eu mais desejo é que o meu filho tenha sucesso. E a minha pergunta é: e o que é que tem feito pelo seu sucesso? E o que é que tem feito pela sua autoestima? E esta pergunta para mim é absolutamente importante para qualquer um de nós. O que é que eu faço no meu dia? O que é que eu fiz hoje para olhar para mim, para olhar para a minha autoconfiança, para olhar para a minha autoestima? Porque é por este caminho que eu vou conseguir concretizar efetivamente os meus objetivos. Eu peço que me enviem questões se quiserem, as vossas observações são sempre bem-vindas, independentemente se concordam ou não. Todas elas são bem-vindas e eu estou aqui para ajudar. Obrigada e até já!